Esse aqui é o tipo de conversa que eu teria com um irmão mais novo, com um primo ou um melhor amigo. Sentado, conversando, tomando um café ou alguma coisa. Inclusive, passei até um café forte para ter essa conversa com você, meu irmão. Vamos trocar essa ideia? O meu último vídeo sobre Roberto Carlos e o seu divórcio acabou repercutindo bem, muitos comentários, a galera comentando inclusive suas experiências, e me veio à mente uma ideia de aprofundar um pouco mais esse assunto e trazer talvez um conselho que possa valer ouro e uma reflexão muito importante dentro da nossa cabeça de homem, dentro de um processo de separação que pode ser muitas das vezes brutal se você não tiver a cabeça fria. Nunca saia de um casamento ou de um relacionamento como vilão. Isso porque nós sabemos hoje em dia que é muito difícil você escapar de alguma vingança caso você saia como aquele que de todo é o mais errado da história. Você pode ser aquela pessoa que, apesar das boas intenções ao longo de todo o relacionamento, por conta de um deslize, que pode até ser grave, como por exemplo uma traição ou algo do tipo, você acabar saindo, coroando o fim do seu relacionamento como o pior tipo de ser humano possível, porque não importa exatamente o que aconteceu, o que importa é a aparência das coisas. Eu vou até ter que repetir essa frase. Não importa se você foi um bom marido durante 5, 6, 7 ou 8 anos. O fim de um relacionamento é o que vai dar o tom do divórcio, o tom da separação. É como as pessoas irão lembrar no fim das contas. E todo homem sabe que só conhece a sua mulher de verdade quando se separa ou num divórcio. É aonde começa a briga por migalhas, por bens, porque no fim das contas cada um quer garantir o seu, e quando você não é mais um casal e volta pro mundão sem muita coisa no bolso, aquela pessoa com menos grana no bolso acaba pensando: como eu posso fazer para garantir o meu, manter o padrão de vida e não sair por baixo no fim dessa história? Não confronte com o risco de sair como vilão da história. Vai por mim, antes de você resolver toda a burocracia da separação e do divórcio no silêncio e na tranquilidade, com um tom apaziguador e ameno, do que você ser um homem reativo, mesmo estando certo, jogar na cara, TDRs infinitas, sair batendo panela, batendo porta e acabar tendo dores de cabeça que podem durar anos após a separação. Senhores, vamos lá. Tem duas moedas na vida de um homem que ele mais valoriza. A primeira delas é aquela que eu mais faço questão nesse canal de entrar na mente de vocês. É o tempo. A sua moeda mais valiosa, como primeiro lugar, tempo. E qual é a segunda moeda mais valiosa do homem? E isso o homem sabe instintivamente, mesmo que ele não tenha pensado antes sobre isso. Paz. A primeira é o tempo e a segunda é paz. O homem geralmente sai de um divórcio pagando o que tem que pagar, entregando casa, entregando o carro, só para ter tranquilidade após o término. É ou não é? Pensa comigo, você vai resgatar na sua memória e pensar: caramba, o meu pai, ou um avô meu, ou um tio meu, ou um irmão meu mais velho, ou um primo fulano, ciclano que casou, saiu do relacionamento sem nada, entregou tudo para a esposa sem brigar na justiça por isso. Se eu tivesse no lugar dele... Olha só, você de fora pensando. Se eu tivesse no lugar dele, brigaria e não deixaria nada pra ela. Não é justo, etc. Mas esses homens, nesse lugar deles, pensaram primeiro que a paz e o tempo, as duas moedas, lembra? Foram aquelas que fizeram com que ele saísse do relacionamento e entregassem tudo. Por quê? Talvez no relacionamento, sufocado por uma rotina, por cobrança, encheção de saco, ele pensa: cara, eu tô perdendo o meu tempo se eu entrar numa briga jurídica por migalhas. A gente que é homem, a gente sabe fazer dinheiro, a gente vai pra rua, trabalha de novo e ganha o nosso, acabou. Então tempo não vai voltar. E brigar, tirar minha paz de espírito depois de anos de um relacionamento falindo, eu prefiro muito mais entregar e ganhar tempo e paz. E é por esse motivo que eu digo a você, mais uma vez, pela terceira vez nesse vídeo, não saia como vilão de um relacionamento. Se foi você que foi traído, de alguma forma, lesado, você fala: cara, eu não esperava isso de você, mas enfim, eu não consigo agora lidar com você num relacionamento. Eu perdi a confiança. Então vamos fazer o seguinte, vamos cada um pro nosso lado. Ela vai dar desculpas, vai querer voltar porque ela errou e você tá tranquilo, calmo, sereno. No fim das contas, você vai sair do relacionamento
tranquilo. Mesmo você tendo motivos para ter aquele pico de adrenalina e ser aquele cara reativo que coloca o dedo na cara e etc. Inclusive, as mulheres têm um poder muito interessante. Mesmo quando você tá certo, se você reagir de maneira errada, você sai como errado. Eu fiz um vídeo sobre discussões com mulheres em relacionamentos e muitos concordaram comigo. Mulheres falam mais de sentimentos do que sobre fatos. Então, se você entrar numa DR, mesmo estando certo, se você usar o tom errado, vai sair de errado. Se quer saber mais sobre isso, você pesquisa aqui no nosso canal, eu vou colocar o link inclusive na descrição, certo? Para que você aprofunde mais sobre resolvimento de conflitos dentro de um relacionamento quando você é o homem da história. Mas voltando aqui, tem um outro agravante aqui. Qual é o próximo agravante, senhores? E se no relacionamento tiver filhos? Olha, eu não tenho filhos, mas eu já mentorei vários homens que são e conheço alguns conflitos internos de caos quando você tem um filho e tá num processo de divórcio. E para esses que são pais, cada um desses conselhos é ainda maior. Porque, no primeiro caso, se você sair com um divórcio litigioso, agressivo, complicado, você pode ter o risco de ser esgarçado em relação aos seus bens dentro de uma vara de família. Agora, além de perder os bens, se você sair como um vilão de relacionamento, você vai perder uma das coisas mais preciosas na sua vida, que é o seu filho, irmão. Por favor, pense com cuidado antes de se divorciar, saindo como aquele que tem razão, apontando o dedo, quebrando panela, você me traiu, não sei o quê, você é isso e aquilo, não interessa, tchau. E a criança no meio. E você depois tendo que lidar com conversas no WhatsApp, negociando prazo para ver seu filho, evitando boicotes e alienação parental. Porque uma mulher ressentida, e não é regra, mas acontece, pode acabar querendo envenenar a mente do seu filho contra você. Tiradinhas passivo-agressivas que muitas mulheres são craques em fazer, nós homens temos uma mente mais objetiva, mas as mulheres conseguem jogar mensagens nas entrelinhas porque tem uma inteligência emocional, na média, maior do que nós homens. Então, às vezes, aquela tiradinha colocando você pra baixo na frente do seu filho, onde aquela conversa onde ela tá entre amigas com seu filho menor presente, ela fica falando mal de você para as amigas e o seu filho ouvindo tudo indiretamente. Cara, tudo isso vai alimentando o imaginário na mente do seu filho do vilão que você acabou sendo no final do relacionamento. Então aqueles que têm filho, têm a guarda com a mãe, precisa ter essa visão dobrada das coisas. Inclusive, é recomendação que se tenha sempre um advogado de plantão e que você, a partir de então, comece a registrar conversas de WhatsApp, gravações e vídeos como prints de tela em um arquivo, de repente, numa nuvem, para caso futuramente você sofra alienação parental ou seja bloqueado com desculpas de ver o seu filho, você acabe tendo provas juntadas de que você é um pai presente. Estava querendo, por exemplo, ver o seu filho no aniversário e ela ficou bloqueando mensagens ou visualizava e não respondia e acabou esquecendo a data e coisas do tipo. Entende, irmão? Então o homem que deixou um legado com a sua esposa tem esse agravante, tanto dos seus bens quanto dos seus filhos. E o engraçado de nós homens é que quanto mais envelhecemos, mais sentimos falta da presença da família ao nosso redor. E você envelhecer sem ver o seu filho paquerar pela primeira vez, ter o seu primeiro encontro, ter a sua primeira aula num esporte, na escola de futebol, natação ou jiu-jitsu, perder a primeira ida na faculdade do seu filho, tudo porque ele tem uma visão ruim do pai e ele já se convenceu durante o tempo que teve com a mãe de que você é o cara ruim da história. Cara, isso destrói o coração de vários homens. Não acho que é forte o suficiente para lidar com isso, porque nenhum homem é. Nenhum ser humano gosta de ser rejeitado pelo próprio filho. Mesmo aqueles que dizem não se importar. No fundo, se importam. E não se esqueçam, senhores, já que tempo e paz são as duas maiores moedas do homem, o maior poder que o homem tem no relacionamento é o de simplesmente negá-lo, ou seja, o de ir embora. Se a mulher tem poder de escolher quem vai transar, o homem tem poder de escolher qual mulher irá se relacionar. Se o seu relacionamento, casamento está acabando e você foi desrespeitado, traído, desmoralizado, apenas saia. Mas saia sereno. Eu sei, é difícil. Esse aqui é o ambiente ideal, tá? Eu sei que no momento do calor, você acaba podendo falar coisas idiotas, bobagens, e acabar criando uma ex ressentida. Cara, o pior inferno na vida de um homem é uma ex-mulher ressentida. Inclusive que pode impedir futuros bons relacionamentos de acontecer. Ficando com ciúmes, querendo te boicotar indiretamente. Imagina ela usando o seu filho para isso. Enfim, senhores, essa conversa aqui foi franca, certo? E com certeza para ser ouvida mais de uma vez e ser meditada palavra por palavra.
Coloca aqui agora sua experiência de um divorciado. Eu quero agora aqui os homens mais maduros, tá? Plus 30, plus 40. Como foi esse divórcio? Essa separação? Perdeu a presença e o convívio com o seu filho devido ao ressentimento de uma ex-mulher? Ou felizmente você saiu tranquilo e aprendeu com a vida que uma mulher amargurada é o pior vilão na vida de um homem que quer seguir a sua vida? Coloca nos comentários aqui, eu vou ler as suas questões e talvez o seu relato ajude outros homens a refletir sobre isso. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até a próxima, irmãos.